E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui, novamente o nosso Snapdragon 888 do Red Magic 6R pra gente poder fazer alguns testes. E hoje, mais exclusivamente, vamos estar testando aqui o Sudashi com o emulador de Switch, justamente pra gente poder ver qual a performance do Snapdragon 888 dentro de jogos de Switch. Como sempre é bom lembrar, é claro rapaziada, o meu Red Magic 6R é a versão de 8 GB de RAM, porém ele só tem 128 GB de armazenamento, então isso custou alguns joguinhos que a gente poderia testar, ok? Então eu estou rodando ali com alguns joguinhos um pouco menos do que das outras vezes que eu rodei esse teste, mas hoje a gente vai ver a performance total do Snapdragon 888 dentro desse aparelho. Fora também, né rapaziada, que além do Snapdragon 888 e dos 8 GB de RAM, junto com 128 GB de armazenamento interno, eu vou estar testando no modo exclusivaço aqui da própria Red Magic, rapaziada, que se chama Diablo Mode, que basta você entrar aí no seu Activity Launcher, caso você tenha um celular da Red Magic, pesquisar aqui por Chicken, né, basicamente pesquisando aqui por Chicken, e aqui, na hora que você clicar em Chicken, ele já vai te dar aqui o modo Diablo, que é só você ativar, e com esse modo Diablo a gente mantém tanto a CPU quanto a GPU na frequência máxima possível. Não é um overclock, isso daí é literalmente só manter a frequência máxima todo o tempo possível pra gente poder testar todos os nossos joguinhos de Switch através dele. A configuração padrão utilizada são aqui as configurações de gráficos no modo normal de nível de precisão, resolução em 0.5x, até porque é um processador um pouco mais antigo do que os novos processadores que a gente tem hoje em dia, que são bestas no desempenho, e aqui também, rapaziada, as configurações de proporção de tela no modo esticar a janela, e aqui também o cache de shaders em disco e o nosso shaders assíncronos ligados. E já que é um processador Snapdragon, eu também apliquei aqui um driver de GPU, no caso é o Turnip R15, ok? R19, na verdade, versão 5, pra gente poder testar todos esses jogos. Começando aqui com o nosso FIFA 2023, rapaziada. Bom, lembrando que o FIFA a gente sempre tem que vir aqui dentro das configurações do jogo e dentro dela, na opção de gráficos, a gente tem que colocar o nível de precisão desse jogo no modo alto, pra gente ter aí uma performance e principalmente uma performance gráfica, né, para ele não ficar tanto bugado, muito mais assertiva. E bom, já começando aqui a nossa partidinha da Premier League com o nosso Manchester City e Manchester United. Bom, como vocês podem ver, o nosso desempenho está todo em 60 FPS. Isso mesmo, rapaziada, 60 FPS para jogar o Fifinha. Lembrando que esse celular, né, tem aí o básico que a gente precisa, que são pelo menos os 8 GB de RAM, mas o processador, ainda por ser, mesmo que seja aí em uma geração um pouco mais passada, né, esse processador, se eu não me engano, é de 2019, 2018, alguma coisa assim, ainda continua entregando uma performance extremamente boa. Então mesmo aqui no Fifinha de 2023 a gente consegue 60 FPS. É claro, não dá pra gente testar o EA Sports FC 24, até porque, né, não tem o suporte ainda dentro do emulador, mas e como vocês podem ver, se você quiser jogar um Fifinha com uma boa precisão de gráficos, infelizmente a gente ainda vai ter esse bugzinho de não estar aparecendo ali os indicadores dos personagens, mas como vocês podem ver, dá pra você jogar numa boa aqui dentro desse celular, esse Fifinha. Então se você tiver esse mesmo celular, ou pelo menos o mesmo processador, dá pra você jogar o Fifinha 2023 em 60 FPS. Já para testar o Mario Kart 8, como vocês podem ver, ele não funciona aí igual os outros jogos que iriam funcionar no modo NCE. Ele é um jogo que roda no modo JIT, justamente porque ele é um jogo apenas 32 bits, né? Todos os outros jogos da biblioteca do Switch, pelo menos a maioria deles, é aí em 64 bits, rapaziada, enquanto o Mario Kart vai só rodar no modo JIT, justamente por ele ser 32 bits, e que como a gente pode ver, mesmo rodando no modo JIT, o Snapdragon 888 desse Red Magic tem performance de sobra, então sim, dá pra gente conseguir utilizar ele desse jeito, e que como vocês podem ver, funciona muito bem, e não tá travando tanto assim, né, dá algumas travadas eventuais, principalmente em regiões que ele tem que carregar mais texturas e mais shaders, enquanto aqui a gente já tá em horas que a gente já carregou praticamente, a gente não tem muito com o que se preocupar. Continua rodando ali em 60 FPS, às vezes ali dá pra ver que ele cai para uns 49, 50 FPS, mas ainda não é uma coisa que prejudique tanto a sua gameplay, você vai conseguir jogar dessa forma e ainda vai jogar com um bom FPS dentro desse celular.
Bom, já testando aqui o Mortal Kombat 1, lembrando, essa daqui é o primeiro release, que é o mais zoado e mais impossível de se jogar, assim, no próprio Switch, rapaziada. Bom, como vocês podem ver, no celular também não tá muito bom, mas ainda assim dá pra gente conseguir testar e tentar ver qual que é a performance definitiva pra gente jogar esse joguinho. E olha só, ele vai ser um jogo que, assim, você precisa buildar bastante shader pra ele começar a ficar jogável. Eu joguei uma partidinha justamente pra testar, pra ver como é que tava funcionando, e agora, né, provavelmente como as shaders já estão carregadas, agora ele já vai rodar ali numa performance um pouquinho melhor. Mas, cara, de primeira vez, quando você iniciar esse jogo pela primeira vez e ter que renderizar shaders pela primeira vez, vai ser bem difícil de jogar dentro desse dispositivo. Vai cair para uns 28, 30 FPS e vai ficar muito lento, mas agora, depois de já renderizada todas as shaders, como vocês podem ver, ele pega ali tranquilamente 60 FPS e sim, rapaziada, dá para você jogar tranquilamente esse jogo dentro do seu celular. Já para testar um joguinho de Pokémon, a gente escolheu aqui o Pokémon Let's Go Eevee, que, bom, ele é muito bugado para executar algumas vezes, só que aqui no Snapdragon 888 ele tá fluindo, que é uma beleza. Como vocês podem ver, 30 FPS aqui utilizando a resolução 0.5x, mas eu acredito que até na resolução 0.75 ou na resolução 1x ele rodaria tranquilamente. Bom, como vocês podem ver, não temos muitos problemas de gráficos ou qualquer outra coisa desse tipo. O jogo flui, que é uma beleza, e não é um jogo tão pesado assim na hora de buildar todas as shaders. Então, apesar do processador Snapdragon 888 ser um pouquinho mais antigo, ter menos tecnologias do que um 8 Gen 1, por exemplo, ou até o próprio 8 Gen 2, que para mim é um dos melhores processadores que a gente tem para executar esse emulador, como vocês podem ver, consegue executar esse joguinho tranquilamente na resolução 0.5x, e cara, nem tá tão feio assim, dá pra você jogar numa boa, e que como vocês podem ver, a performance roda tranquilinho. Já testando um outro joguinho de Pokémon que tem alguns problemas aí com drivers nos celulares mais recentes, né, de processadores mais recentes, é o nosso Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, né, rapaziada? Aqui eu estou jogando a versão do Pokémon Scarlet, e que como vocês podem ver, em um celular que não tem as tecnologias recentes das Adreno 700, que bom, os drivers Trinip são muito bugados na maioria delas, aqui a gente tá conseguindo pegar uma performance de 30 FPS tranquilas, mesmo nessa área aqui que é bem mais desotimizada na hora que a gente olha, né? Todas as outras aqui a gente consegue pegar 30, mas é só a gente olhar para essa área aqui que o FPS desceria se você tivesse aí num Snapdragon 7 Plus Gen 2, no Snapdragon 8 Gen 2, mas aqui, como a gente está utilizando o Snapdragon 888, arquitetura antiga e tudo mais, como vocês podem ver, a performance ainda é muito boa, de 30 FPS fixos, e é claro, rapaziada, na resolução 0.5x, mas ainda assim, não deixa de ser 30 FPS fixos e dá pra você jogar numa boa o seu joguinho de Pokémon, como aqui o Pokémon Scarlet, rodando tranquilinho em 30 FPS todo o tempo do seu jogo. Já jogando um grande clássico moderno, nosso Super Mario Odyssey, como vocês podem ver, mesmo nessa cena inicial, que geralmente travaria em diversos outros celulares, aqui o Snapdragon 888 tá mandando muito, cara. Ele tá conseguindo rodar com a performance de boassa em 60 FPS, e a gente não tem muito com que se preocupar no quesito de performance. E, cara, esse modo Diablo ajuda pra caramba, porque assim, o celular tá fritando, mas ele ainda tá se mantendo ali com a frequência em 100%, né? Tanto de CPU quanto de GPU, mantém ali no 100% da frequência a todo momento do nosso teste, e que, como vocês podem ver, ajuda bastante a manter a nossa performance contínua em 60 FPS, sem cair, sem travar, sem praticamente nada. O nosso jogo continua sendo rodado muito bem aqui pelo Yuzu, e que, como vocês podem ver, a performance é simplesmente sensacional. Mesmo na resolução 0.5x, dá para você jogar esse jogo numa boa. É claro, daria para você tentar utilizar esse jogo em resoluções maiores? Até daria, porém eu ainda recomendo muito mais você utilizar na resolução 0.5x, porque daí você tem uma certeza de fluidez na sua gameplay, e é claro, não prejudica tanto assim o quesito visual. Só tá sendo meio estranho aqui pra vocês verem, porque eu tô gravando direto da placa de captura, mas ainda assim, o jogo tá bem gostosinho de jogar, e cara,
acredito que mesmo rodar em mais FPS é muito melhor do que ficar dando aquelas pequenas travadinhas. Já pra gente esbanjar todo o poder dos Snapdragon das gerações passadas, né, como esse Snapdragon 888, que simplesmente foi o top de linha da geração passada, a gente tem aqui o Zelda Breath of the Wild, que, cara, é totalmente quebrado por conta dos drivers Turnip dentro dos Snapdragon de geração mais recentes, como o 8 Gen 1, o 7 Plus Gen 2 de um Poco F5, por exemplo, ou até mesmo do 8 Gen 2, que a gente tem aí vários problemas e ainda perda de performance para executar. Já aqui, né, no Snapdragon 888, aonde os drivers Turnip são muito melhores desenvolvidos, assim como era no Snapdragon 870, a gente já pode ver aqui, né, rapaziada, 30 FPS no Zeldinha Breath of the Wild e sem nenhum tipo de queda. Você consegue jogar em 30 FPS extremamente constantes e, cara, a performance é completamente gostosinha para você conseguir jogar um jogo como esse. Então, você não vai ter nenhum tipo de probleminha para executar algumas coisas dentro dele. É claro, né, vai cair algumas vezes? Vai, até porque, né, ainda tem que compilar algumas shaders, mas que, como vocês podem ver, a performance continua muito boa para você jogar um jogo como esse daqui do nosso querido Zelda Breath of the Wild, que, cara, era muito bugado e, bom, dá para você jogar numa boa dentro desse celular. E bom, galera, eu queria finalizar esse vídeo rodando o Zeldinha Tears of the Kingdom. Porém, como esse dispositivo tem 8 GB de memória RAM e o processador um pouquinho mais antigo, vai ser bem difícil da gente conseguir executar. Eu tentei aqui executar o Tears of the Kingdom em diversos aparelhos da série do Snapdragon 800, como o Snapdragon 870 ou o Snapdragon 860, porém, mesmo com os 8 GB de RAM, não era suficiente para a gente executar, e a gente só conseguiria executar se a gente tivesse mais memória RAM ou um processador mais recente, que foi exatamente isso que aconteceu quando eu rodei o Tears of the Kingdom aqui no Galaxy S23 e a gente conseguiu abrir mesmo tendo 8 GB de RAM, porque aqui a gente tem um 8 Gen 2 que suporta tecnologias mais recentes e consegue buildar shaders num tempo muito mais rápido. E em diversos outros celulares da linha do Snapdragon 800, como o próprio Snapdragon 870 dentro do Poco F3, a gente nem chegava nessa tela, só para vocês terem uma ideia. Porém, toda vez que a gente vem aqui carregar o save antes de ele crashar, bom, é claro, ele crasha novamente. Vocês vão poder ver, ele chega ali a carregar, né, o Zeldinha ali tá carregando todo, ele até tenta entrar no mundo, porém é só a gente se mexer para pular dessa plataforma e ir pro mundo aqui aberto de Tears of the Kingdom que ele crasha. Ou não, só porque eu falei que ele ia crashar. Mas vamos ver aqui, vamos acompanhar. Vamos ver se ele vai crashar, espero que não, por favor. E bom, galera, só porque eu falei e dei toda aquela explicação no começo, falando que tal o celular não abria, bom, ele do nada decidiu abrir. Porém, a gente pode ver que a performance dele está realmente incrível, né? O Snapdragon 888 faz milagres e, é claro, os drivers Turnip são muito melhores desenvolvidos e pensados para esses celulares com processadores antigos. Então aqui a gente pode ver um dos principais pontos dele, que em vários celulares, né? Pode ser aí o 8 Gen 2, pode ser o próprio Poco F5 com o Snapdragon 7 Plus Gen 2, esse jogo vai travar pra caramba. E a gente tem muita dificuldade para abrir ainda nesse processador. Porém, mesmo com tudo isso, os drivers Turnip são muito melhores desenvolvidos. E aqui a gente pode ver que, bom, tá pegando 30 FPS a todo o momento do nosso teste. Não tem uma hora ali que ele não pegue abaixo de 30 FPS. Quer dizer, agora pegou, né? Só por causa de renderizar novas shaders e tudo mais. Mas ainda assim, é uma performance extremamente espetacular que a gente tá tendo aqui pra jogar o Tears of the Kingdom. E, cara, eu realmente não esperava que ele fosse rodar tão bem. Vocês podem ver que ele só dá umas dropadas quando ele tá renderizando novas shaders e novas coisas estão acontecendo na nossa tela. Porém, se a gente tiver exatamente o mesmo padrão de jogo, né, de tentar encontrar as mesmas coisas, ele não vai ter que renderizar novas shaders e ainda assim vai continuar com uma performance extremamente gostosinha na base dos seus 30 FPS. É claro que ele também vai ter os seus glitches gráficos ou coisas desse tipo, mas, cara, o jogo está realmente sensacional. É um jogo que eu não achei que fosse rodar em 30 FPS, eu achei que chegando nessa parte aqui a gente iria rodar com mais ou menos uns 20, 25 FPS, e aqui não. O Red Magic 6R tá se mostrando um monstro para conseguir rodar esse jogo em 30 FPS da forma que ele está rodando. Então, como vocês puderam ver, só porque eu falei, bom, ele crashou,
mas ele rodou muito bem em todo momento ali que a gente conseguiu manter ele aberto. Lembrando que não vai ser em todos os celulares que ele vai ter essa mesma performance, até porque no Red Magic a gente tem o modo Diablo que mantém as nossas frequências independente da temperatura, e na maioria dos outros celulares a gente vai ter uma coisa chamada throttling que vai descer na vai descer nas frequências do caso para descer também a temperatura. Mas a performance desse celular foi simplesmente perfeita e eu gostei bastante do que eu vi com todos os jogos de Switch. No geral, esse daqui foi o teste, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau!